Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 16, diz assim: E perguntou aos escribas, o que vocês estão discutindo com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito imundo, e este, onde quer que o apanhe, despedaçam, e ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E respondendo lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Tragam-no. Versículo 20, trouxeram-no. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isso? Quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e nos ajude. E Jesus disse: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entres mais nele. E clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos, como instrumentos da tua vontade e do teu querer. Enquanto aqui eu abro os meus lábios, Senhor, o Senhor alimenta o teu povo, o Senhor fala ao coração do teu povo, para que eles entendam a tua boa, perfeita e agradável vontade. Eu escondo-me atrás da tua cruz, eu desapareço para que o Senhor apareça, que a tua voz ecoe na mente e nos corações de cada um, para que em tudo o teu santo nome seja glorificado, em nome de Jesus. Você pode se sentar dando glórias a Deus? Desde quando isso acontece é o tema desta mensagem. Estamos neste exato momento com Jesus descendo do chamado Monte da Transfiguração, com seus apóstolos mais chegados, Pedro, Tiago e João. E o Monte da Transfiguração marca um momento de divisão no ministério de Pedro e dos demais. Até aquele momento eles não tinham tido nenhuma experiência transcendental com o Senhor Jesus, mas ali eles tiveram. E os discípulos ficaram ali embaixo, cuidando das questões relativas ao ministério. Os discípulos ficaram ali embaixo, cuidando das necessidades do povo, enquanto o Senhor Jesus estava em cima deste monte. E ao descer do Monte da Transfiguração, o Senhor Jesus encontra uma briga, uma discussão entre os escribas, os discípulos e também a multidão. Lemos na epígrafe do texto o jovem lunático, e ali todos discutiam, mas quando Jesus chega, todo mundo para a discussão. Lá vai a primeira. Sempre que Jesus chegar em algum lugar, a discussão acaba, a discussão cessa, a briga para. Se você estiver em algum lugar onde houver briga, onde houver dissensão, onde houver discussão, saiba, Jesus não está ali. Por mais que ali se fale no nome do Senhor, onde Jesus chega, a confusão acaba. Jesus chega para colocar ordem, Jesus chega para trazer paz. Pode reparar que toda e qualquer família que tenha Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, sempre que uma discussão começa e as pessoas se colocam na posição de filhos e de servos, a discussão vai acabar, a discussão vai parar. Jesus sempre chega para trazer a paz.
Jesus sempre chega para trazer renovação. Nenhuma discussão pode sobreviver à sua presença. Jesus, quando chega, todo mundo para. Porque até então ele estava descendo do monte e ninguém o havia visto ainda. Só que quando esses homens chegam, Jesus, todo mundo para. E o foco da discussão deixa de ser os discípulos e passa a ser Jesus. Jesus pergunta: vocês estão discutindo o que com eles? Qual é o motivo da discussão? E o texto me mostra, até esse momento, que não havia um motivo para a discussão. Entretanto, alguém se levanta no meio da multidão e diz: olha, eu trouxe meu filho aqui para os teus discípulos resolverem o meu problema, mas eles não puderam. Essas são as palavras de um homem amargurado. Essas são as palavras, como vimos, de um homem prepotente e arrogante. Por que um homem prepotente e arrogante? Porque embora os discípulos não tivessem conseguido usar da sua autoridade espiritual para resolver o problema, cabia aquele homem resolver o problema e não os discípulos. Ok? Então, sempre que tiver uma multidão, você pode perceber, normalmente, o que se levanta primeiro para acusar alguém é aquele que é o amargurado. Muitas vezes é o que é o causador da briga e da contenda. Por que isso, pastor? Porque a melhor defesa é o ataque. Quando eu não tenho argumentos contra você, eu vou tentar te atacar. Para quê? Para me defender. Foi o que esse homem fez. Eu trouxe meu filho aqui para resolver o problema, mas eles não resolveram. Eles não são de nada. Eles não sabem o que estão fazendo. Mas Jesus é Jesus, né, gente? Vamos e venhamos. Quando este homem fala sobre isso com Jesus, Jesus tem uma resposta para ele, que é uma resposta que ele traz a mim e a você no dia de hoje, que ele traz a todos nós. Os discípulos realmente não usaram da sua autoridade espiritual. Por quê? Porque eles não colocaram em prática os ensinamentos simples que Jesus deu. Irmão, entenda: toda e qualquer luta que passarmos, toda e qualquer problema que estivermos enfrentando, normalmente tem raiz na quebra de princípio. Jesus ensinou coisas aos discípulos que eles não ensinavam a mais ninguém. Esses homens já tinham saído aqui para pregar o Evangelho, e esses homens disseram: Jesus, no teu nome os demônios se nos sujeitam. Esses homens não usaram a sua autoridade espiritual, e o Espírito Santo me chama a atenção para isso aqui agora. Sabe por quê? Eles estavam mais preocupados em discutir com a multidão do que utilizar a autoridade que Deus deu a ele. Sempre que você estiver mais preocupado em discutir, em se defender, em fazer valer o teu nome, você larga a sua autoridade espiritual de lado. Jesus é o leão da tribo de Judá. Quando é que você vê um leão discutindo com uma hiena se ele tem razão ou não? Quando você vê um leão discutindo com uma presa se ele é um leão ou não? Ele simplesmente é. Autoridade espiritual, ou você tem ou você não tem, você não precisa discutir, você não precisa se justificar. Eles não usaram essa autoridade espiritual que Jesus já tinha dado a eles. Lucas 10:19, eis aí que vos dou poder para pisar de serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Eles não conseguiram expulsar o demônio, a confusão se instala, o bate-boca começa, porque estão preocupados em brigar. Eles estavam preocupados em discutir, e não em exercer a autoridade espiritual que Deus já tinha dado para ele. Deixa eu te dar um conselho em nome de Jesus, você que está nos assistindo aí pelo vídeo. Não briga não, não discute não. Exerça a autoridade espiritual que Jesus já te deu. Ah, pastor, mas eu sou um jovem. Em algum lugar, em alguma situação, Jesus já te deu autoridade espiritual.
no meio de seus colegas, na sua escola, onde quer que seja. Jesus já te deu autoridade espiritual. Então exerça essa autoridade que Ele já te deu. E não discuta. Não discuta. Porque quando você discute, você se coloca na posição de se justificar. Eu sou porque eu sou e acabou. Não, você não é. Só conheço um eu sou. Eu não conheço dois. É por isso que tem aquela célebre discussão, né? Deus existe? Não, cara, Deus não existe, Deus é. Quando eu coloco Deus como existente, eu estou colocando Ele dentro da dimensão temporal humana, conhecida como Cronos. Deus não existe, Deus é. Ele está acima do tempo, Ele está acima da existência, Ele está acima do tempo, da circunstância, Ele está acima de tudo isso. Então, se a gente entender que Deus nos deu autoridade, nós não vamos precisar discutir. Tiago 4,7 diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. 1 Pedro 5,8 diz que Satanás anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Por que eu aprendo com isso? Quando eu me submeto à palavra, como diz o primeiro versículo, Tiago 4,7, o diabo até vai fazer cara feia, o diabo até vai armar circunstâncias, ok? O diabo vai até fazer caretinha. Por quê? Se ele anda em derredor, significa que tem alguém entre mim e o diabo. Significa que tem alguém entre você e o diabo. Repita comigo: existe alguém entre mim e o diabo. Por isso, ele não pode me encostar. É por isso que ele anda em derredor. Ele não anda ao nosso redor, ele anda em derredor, bramando como leão, buscando alguém que possa tragar. Quem ele vai tragar? Aquele que sair do círculo de proteção do Espírito Santo. Esse alguém é o Espírito Santo. Sempre que você sai da direção e do círculo de proteção do Espírito Santo, você está se colocando na posição de ser tocado pelo diabo. Porque enquanto você estiver ali dentro, naquele círculo de proteção, daquela muralha de fogo dos anjos do Senhor, que acampam ao redor daqueles que o temem e o buscam, o diabo não pode tocar. O máximo que ele faz é bramar como leão, fazer carinha feia, fazer careta, dizer que não vai para frente, que você é isso, que você é aquilo, que não sei o que, que bababá, que bebê, que piriri, que parará. Mas se nós nos mantivermos dentro dessa demarcação do Espírito Santo, ele não toca. Quem é nascido de Deus conserva-se a si mesmo e não peca. Todo aquele que é nascido de Deus conserva-se a si mesmo, e o maligno não toca. O maligno não vai te tocar, querido. O maligno não vai te tocar. Ele não vai tocar na tua casa, ele não vai tocar na tua família, ele não vai tocar nos teus negócios, ele não vai tocar no teu dinheiro, ele não vai tocar na tua vida sentimental, ele não vai tocar na tua vida material, ele não vai tocar. Ninguém poderá suster-se diante de ti por todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim eu vou ser com você. Não te deixarei, nem te desampararei. Então não tenta se justificar, não tenta discutir, não tenta bater boca. Porque a tua luta não é contra a carne nem contra o sangue. A tua luta não é contra o teu vizinho, aquele endemoniado do teu colega de trabalho. Não, a tua luta não é contra eles. Eles precisam da tua oração. Por isso os discípulos não conseguiram estabelecer, exercer a autoridade espiritual que já era deles. E a autoridade espiritual é algo que se aprende na prática. É algo que você recebe no dia a dia, no cotidiano, na prática. Por isso que Jesus manda 12 de 2 em 2 e depois ele manda 70 de 2 em 2. Primeiro ele manda 6 equipes, depois ele manda 35 equipes, de 2 em 2. Agora, entenda o seguinte: se você é um liderado de submissão, logo você vai estar em posição de liderança, onde os seus teoremas, as suas teses serão colocadas dessa forma. Por exemplo, eu me lembro que há muitos anos atrás, muitos não, alguns, eu tive um pastor que falou assim, falei, por que, pastor? Não quer fazer, bota para ralar, bota no banco, deixa que a gente faz. A gente resolve aqui. Muito humilde, né? Assim, humilde no sentido, o cara era analfabeto. Aí falava assim também, meu filho,
dia tu vai entender. Um dia tu vai entender. Até que um dia eu chego ao ministério pastoral, e quando chego ao ministério pastoral, na primeira semana, irmão, fizeram igual ou pior. E aí aquela minha tese lá de trás caiu por terra, porque eu entendi que as ovelhas não são minhas, as ovelhas têm dono. Então eu não posso botar ninguém para fora da presença de Deus. Eu não tenho esse direito, eu não tenho esse poder. Então, logo, as minhas e as suas teses relativas à liderança serão colocadas à prova. E aí vai ser um momento difícil, sabe por quê? Porque a gente vai aprender, e tomara que a gente aprenda que a gente não sabe nada. A gente não sabe nada. E como a gente não sabe nada, vai ser um momento de grande aprendizado. Por quê? Porque a gente vai ter que ir lá atrás, reconhecer a sabedoria da nossa liderança e nos ensinar aquilo que a gente tanto discutiu, que a gente tanto debateu, que a gente tanto às vezes até falou mal, e colocar em prática aquilo que não foi ensinado. A gente vai ter que voltar. E a gente vai aprender. A gente vai aprender. Na verdade, eu vou falar sobre isso um pouquinho daqui a pouco. Enquanto a gente mantiver a posição de aluno, a gente vai continuar crescendo. Quanto mais eu e você aprendermos, menos a gente vai saber. Quanto mais eu e você aprendermos, menos a gente vai saber. Por quê? Porque a gente vai ter consciência da nossa ignorância. A gente vai ter consciência que a gente não sabe de nada. E foi isso que aconteceu com os discípulos. Algum tempo atrás eles estavam dizendo: os demônios se não sujeitam pelo teu nome. Vieram todo alegrinho, Jesus, eles se sujeitaram. Eles foram embora pelo teu nome. Por que aqui não? Simplesmente porque aqui eles quiseram se justificar. Aqui eles quiseram bater boca. Jesus cobra a eles o que? Atitude e postura. Porque o liderado deve entender que não vai ter um líder para sempre. As coisas mudam, a vida está andando, o universo está em expansão, o mundo continua girando. Se o teu líder ganhar uma promoção, você pode deixar de ter aquela pessoa como teu líder. Se Jesus tira aquele homem ou aquela mulher daquele lugar, você vai deixar de ter aquela pessoa como líder. E aí? Sabe qual é o erro que muitos de nós cometemos nessas horas? Querer agir hoje como a gente agia antes. Ou seja, aprendi coisas antes que eram para aquele tempo. Aí hoje, eu quero agir hoje com aquilo que eu aprendi lá atrás. Nem sempre serve. Nem sempre vai servir. Por isso que devemos estar sempre na posição de aprender, devemos estar sempre na posição de alunos, devemos estar sempre na posição de discípulos, porque tem muita coisa para a gente aprender que a gente não aprendeu. Tem muita coisa para a gente aprender, estamos enfrentando as mesmas lutas, porque insistimos em não aprender. Um dia o liderado vai se tornar líder. E Deus só dá autoridade de leão para quem teve submissão de cordeiro. Eu vou repetir: Deus só dá autoridade de leão para quem teve submissão de cordeiro. No momento que o problema se levantar, e saiba, o líder é levantado para resolver problemas. Eu vejo líderes hoje: mas é difícil, mas é complicado liderar. Cara, tu quer liderar o quê? No quarto de hotel? No ar-condicionadozinho? Deitado, com controle? Querido, líder é levantado para resolver problema. Você foi levantado para resolver problema. Problema na vida de muita gente. E é exatamente por isso que você é líder. Líder resolve problema. Porque você pode ter e deve ter uma equipe. Você pode e deve ter pessoas abaixo de você que te ajudam nesta obra, neste empreendimento. Você deve ter sim, porque Deus aproxima de você pessoas que têm propósitos ligados ao seu. Sabe aquela história de que Deus não aproxima pessoas, aproxima propósitos? É isso. Deus aproxima pessoas que têm um propósito próximos ao seu,
ou complementares aos seus, e faz com que aquela pessoa, ao trabalhar no propósito delas, agreguem nos seus. Só que tem um detalhe: vai chegar um momento em que os teus liderados não vão resolver o problema. Eles vão fazer besteira porque eles estão aprendendo. Eu e você vamos fazer besteira porque estamos aprendendo. E nesse exato momento, cabe a quem resolver o problema que o liderado não resolveu? Ao líder. Ao líder. Cabe a mim resolver o problema que o meu liderado não resolveu. A repetição é muito aprendizado. Vamos repetir. 1, 2, 3. Cabe a mim resolver o problema que o meu liderado não resolveu. Porque se tem uma coisa que é feia, é líder culpando o liderado por algum problema. Ah, mas fulano, eu deixei na mão dele, não sei, cara, a responsabilidade é tua. Se não tiver ninguém para fazer, quem tem que fazer é você. Você é o líder. Acabou. O cara está aprendendo contigo, a pessoa está aprendendo contigo, a resposta é tua. Ok? Todos os olhos neste momento, no momento do problema, vão estar sobre o líder. Quando o liderado não resolve, vai lá, o líder deve ir lá e resolver. Então, o líder tem que assumir responsabilidades e compartilhar resultados. Quando dá errado, a culpa é minha. Quando dá certo, está tudo lindo, maravilhoso. Nós fizemos isso. Eu, se não tivesse a minha equipe, eu não conseguiria fazer nada. Só chegamos aqui porque a nossa equipe foi lá e fez o trabalho que sozinho não seria capaz de fazer. Essa é a postura de um líder. Líderes trabalham para formar outros líderes que vão além dele. O sucesso da liderança acontece quando um liderado daquele líder vai além do que aquele líder pode ir. É por isso que se diz que sucesso sem sucessor é fracasso. E foi o erro do pai do jovem. Eu trouxe ele aqui para os teus liderados resolverem um problema, mas eles não resolveram. Isso te lembra alguma coisa? A mim lembra. Esse cara foi arrogante. O que é arrogância? Arrogar para si, trazer para si direito, poder, o privilégio que não se tem. Esse cara achou que podia mandar alguém resolver um problema que era dele. Prepotência. O que é prepotência? Achar que eu sou mais poderoso do que realmente eu sou. Na verdade, quase todo o poder que a gente tem é delegado, é concedido por alguém que está acima de nós. O poder e a autoridade espiritual que nós temos foi concedida e delegada a nós por Jesus. Qual seria a atitude certa? Se colocar numa posição de humildade. E o que é se colocar numa posição de humildade, pastor? Será que ser humilde é falar baixinho? Será que ser humilde é se colocar numa posição de coitadinho? Será que ser humilde é andar rasgado? Será que ser humilde é falar baixinho, de cabeça baixa? Não! A verdadeira humildade está no coração. Falamos sobre isso semana passada. Mateus 11, 23 e 24. Aprendei de mim que sou manso e humilde de... Manso e humilde de... A verdadeira humildade se manifesta no teu coração, nas suas atitudes. O cara realmente é humilde quando ele se coloca na posição de amor. Ele se coloca na posição de aprender. Ele se coloca na posição de quem não sabe muita coisa. Observando pessoas, eu sei se elas são humildes ou não. Como, pastor? Preste atenção se ela está falando demais. Se ela está dizendo que ela sabe muita coisa. Querido, entenda, o que você sabe, você já sabe. O que você sabe, você já sabe. Agora, fica quietinho um pouquinho, para ver se a outra pessoa pode te ensinar alguma coisa. Não é para saber se ela sabe mais do que você, não. É para você entender o que ela pode aprender contigo. Entende? Esse homem não foi assim, não fez assim. Ele foi arrogante e prepotente aí.
Essa tua equipe aí não vale de nada. Essa galera aí não pode resolver isso aqui. E o problema era dele. É por isso que muitos de nós temos promessas e não vivemos as promessas. Porque a gente sempre terceiriza a culpa. A gente sempre terceiriza a culpa. E o dia que a gente parar de terceirizar a culpa, a gente vai avançar. Eu avancei quando eu parei de terceirizar a culpa. Eu avancei quando eu deixei de ser conivente. Porque a conivência tem um preço. A conivência tem um preço. Então eu não posso lançar sobre a vida de um irmão meu algo que é minha responsabilidade resolver. Você pode ajudar, você pode me ajudar, mas a responsabilidade é minha. Mas a responsabilidade não, pastor, a responsabilidade é sua. Tudo que está acontecendo na sua vida, a responsabilidade é sua. Então eu não posso culpar a dona, porque a responsabilidade é minha. Repito, o propósito dela está ligado ao meu para ela me ajudar a crescer. Daqui a pouco ela cresce e ela vai bater as asas dela, e tem que ser assim. E ela tem que chegar a lugares que eu não cheguei, e tem que ser assim. Não é uma questão de pai e filho, é uma questão de líder e liderado. Assim deve ser, assim é a vida. Foi assim com Jesus: vocês farão obras maiores do que as que eu faço. A obra de salvação eterna só Jesus pode fazer, mas neste mundo, muitos homens fizeram obras muito maiores do que as que ele fez. Vamos no exemplo simples: Jesus nunca saiu de Jerusalém. O máximo que ele foi no Egito. O apóstolo Paulo pregou na terra inteira conhecida naquela época. Foi na Europa, foi a Espanha, foi a Grécia, foi a Turquia. Entende? Então, os discípulos de Jesus fizeram uma obra, um trabalho muito maior do que o que Jesus fez. Quando aquele homem é confrontado com Jesus, porque quando você é confrontado com Jesus, não adianta, não consegue se esconder. Primeira coisa que Jesus pergunta para ele é: desde quando isso acontece? Em outras palavras, você está culpando a eles. Mas desde quando isso está acontecendo na tua vida, na tua casa, na tua família? Está acontecendo lá esse tempo todo. E você diz que a culpa é deles? Jesus confronta. Jesus dá um bico na canela. Jesus dá um bico na canela e ele para e pensa. Quando ele fala desde a infância, a Bíblia não diz, mas eu conjecturo que algo aconteceu dentro desta família, talvez com este pai, que levou o filho a estar naquela posição ali. A Bíblia não diz o quê? Eu não me lembro de ter visto. Porque ultimamente tem gente que está dando tanta coisa na Bíblia, né? Mas alguma coisa aconteceu. Ok? Aí Jesus chama o cara à responsabilidade. Antes de resolver o problema, entenda isso. Antes de Jesus resolver o problema, ele vai tratar da causa. A gente gosta de tratar do efeito. Jesus não. Jesus vai lá e trata da causa. Por que isso está acontecendo? Desde quando isso acontece? Ele desde a infância. Aí ele começa a abrir a boca. E muitas vezes é lançado na água, no fogo, para destruir. Aí quando ele encontra Jesus face a face, a arrogância e a prepotência vai embora por essa pergunta de Jesus. Existem perguntas que desarmam a arrogância e a prepotência de alguns. Desde quando isso acontece? Desde a infância, então, do comando dos discípulos. A responsabilidade é minha. Olha, está acontecendo tudo isso. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e nos ajude. A coisa começou a mudar. Aí o cara se tornou humilde. Porque não adianta, com Jesus tu não vai conseguir nada com base na arrogância.
Ele se tornou humilde. Se fosse eu ia ficar com peninha e falar, não, deixa que eu vou resolver, papai vai resolver, tá, filhinho? Não. Jesus tratou a causa do problema e falou assim, se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Entenda, tudo é possível. Não existe limitação para o ser humano. Tudo é possível. Pastor, e por que eu não consegui algumas coisas na minha vida? Talvez porque eu e você não estejamos querendo aprender coisas que Jesus quer nos ensinar. O tempo de Deus é hoje, irmãos. O tempo de Deus é hoje. O tempo de Deus não é amanhã. Jesus não vai fazer. Deus não vai fazer nada, filho. Deus já fez isso aí há 2000 anos atrás no cruz do Calvário. No que você pensar, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Ele já fez, ele não vai fazer não. Ok? Só que existe uma verdade que causa muitos males na vida dos homens, Paulo. Os homens ainda querem receber sem dar. Os homens ainda querem receber as coisas de graça. E é aí que está o problema. Não vai receber nada de graça. Porque tudo é causa e efeito. Tudo é semeadura e colheita. Não estou falando de dinheiro não, estou falando da vida como um todo. Aquele que nada faz, está morto e não sabe. Está morto e não sabe. Então o pai teve que assumir a responsabilidade e se humilhar. Somente depois desse processo aqui, Jesus vai lá e resolve o problema. Ou seja, a solução do problema não está em ninguém, senão apenas naquele pai. Veja o problema que esse cara arrumou. Esse cara arrumou briga, arrumou discussão, acusou todo mundo. E Deus fala para você, sempre que você vê alguém acusando demais as pessoas, saiba que aquela pessoa ali é exatamente aquilo que ela está te acusando. Por um fenômeno psicológico chamado de projecionismo. Eu me vejo em você. Eu me vejo em você, então para me defender eu te acuso de ser aquilo que eu sou. Está tudo na Bíblia, irmão. Está tudo na Bíblia. Entende? Jesus libera a palavra de vitória colocando sobre aquele homem a responsabilidade que era dele. Olha, se você pode crer, tudo é possível. E Jesus vai perguntar a mim e a você hoje, até onde vai a tua fé? Pergunta ao teu irmão aí, até onde vai a tua fé? Porque ele disse que se você tiver uma fé pequenina do tamanho de um grão de mostarda, mas até onde vai a minha fé? Até onde vai a minha expectativa em Deus? Até onde vai? Até onde vai? Isto aqui é uma lição para mim e para você, que não existe problema que não seja resolvido por meio da fé. Não existe problema que não seja resolvido por meio da fé. De fato, muitas vezes eu e você vamos precisar da ajuda de Jesus. Sempre vamos precisar, porque não vamos chegar a lugar nenhum sem a ajuda dele. É fato. Mas quer entender uma coisa de fato de verdade? Jesus mais reage às minhas e às suas atitudes do que propriamente age. Ele hoje está à destra do Pai, intercedendo por mim e por você. Se você olhar com cuidado o episódio do aprisionamento, o apedrejamento de Estevão, você vai ver que a única parte da Bíblia, excetuando o Apocalipse, que Jesus aparece de pé à destra do Pai. Todas as vezes que aparece esse termo, à destra do Pai, Jesus está sentado.
Mas ali no apedrejamento de Estevão, ele aparece de pé à destra do Pai. Por quê? A atitude de Estevão fez Jesus levantar. A atitude de Estevão tirou Jesus da sua posição. Eu não entendo isso, eu fico maluco quando eu leio isso. Como a atitude minha aqui na terra vai colocar Jesus de pé no céu, na glória. E detalhe, era o momento em que ele estava sendo aos olhos dos homens derrotado. Ele estava sendo apedrejado. Mas ele estava sendo apedrejado e estava dizendo: Pai, não imputa sobre eles esse pecado, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo, não. Meu Deus, a minha cabeça não pode entender isso. A minha mente humana não entende o negócio desse cara sendo morto, apedrejado e falando: perdoa eles. Vai entender um negócio desse, irmão? Jesus se levanta. Sabe? Eu conjecturo, a Bíblia não diz. E todas as vezes que você cumpre essa palavra, Jesus se levanta. É uma conjectura minha, a Bíblia não diz. E pelo amor de Deus, não vai dizer por aí que o pastor Washington disse que Jesus levanta para te aplaudir, não, hein? Pelo amor de Deus, eu não disse isso, hein? Não disse isso, não. Ele se levanta. Por quê? Quando você cumprir com a tua responsabilidade, Jesus vai entrar com a última palavra. Muitos são os planos do coração do homem, mas a última palavra vem do Senhor. Dele vem a última palavra. A última palavra não vem do patrão, a última palavra não vem do pastor, a última palavra não vem do supervisor, a última palavra vem do Senhor. Todas as vezes que me amaldiçoaram, disseram que eu não ia ser feliz ou coisas do tipo, depois de Cristo, e quando eu li esse versículo pela primeira vez, eu entendi que as pessoas podem falar o que quiserem a meu respeito, mas elas não têm a última palavra. Elas não vão determinar se eu vou ser feliz ou não. Elas não vão determinar o meu nível de prosperidade. Elas não vão determinar o meu nível de paz. Elas não vão determinar o meu nível de intimidade com Jesus. Não vão. Por quê? Porque Jesus tem a última palavra. Jesus tem a última palavra. Fique de pé, igreja, em nome de Jesus.